Salve galera, para você que não me acompanha, me chamo Rodrigo, estou com o canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo. E nesse vídeo aqui a gente vai trazer um tema bem amplo e talvez até certo ponto aí que gere muitas dúvidas e muita apreensão na gurizada que está começando na área da pintura automotiva, que é o mapeamento da massa Combi Filler, ou a famosa massa rápida, massa acrílica. Então, enquanto vocês vão dando uma olhadinha aí na utilização da massa, vendo alguns trechos de alguns trabalhos que eu já fiz aí, já peço para você se inscrever se não é inscrito no canal, ativa as notificações aí e comenta aqui embaixo para mim o que trouxe você até esse vídeo, qual que era a tua dúvida e se você sanou a sua dúvida aqui nesse vídeo ou não, para mim saber se eu preciso trabalhar em algum material novo para você aí ou te explicar melhor algum conceito em algum vídeo como esse aqui, baseado em dúvidas do pessoal que me acompanha, ou também te indicando algum vídeo que já está no canal aí à disposição de você, tá certo? Então vamos lá, galera. Mapeamento em massa Combi Filler, massa rápida. É possível? Sim. O mapeamento nada mais é do que uma área que você consegue notar a aplicação da massa após todo o processo da pintura e acabamento final, independente de você trabalhar com uma pintura PU ou poliéster. Para você que não conhece a massinha Combi Filler, vídeo completaço aqui embaixo na descrição ensinando passo a passo como trabalhar com essa massa, para que ela é utilizada, em qual cenário você deve utilizar, em qual cenário você não deve, inclusive com um curso completinho aí de micropintura, que embora antigo, ainda é o conceito que eu aplico até hoje nos meus trabalhos de micropintura e eu utilizo amplamente essa massinha que vocês estão vendo no vídeo agora, que eu estou falando para vocês. E voltando ao tema do mapeamento, nada mais é do que uma área aí que você vai notar que foi aplicada uma massa ou que foi feito um reparo de funilaria e pintura, onde você tem a aplicação da massa e essa massa aparecendo após a pintura quando você olha. Como que isso acontece? Isso pode acontecer pelo fato de você ter rebarbas, ter uma área em alto ou baixo relevo entre a área que você reparou e a peça que você pintou como um todo aí, uma área de retoque que você aplicou uma massa ali, ela ficou levemente desnivelada da superfície como um todo, aparecendo depois do processo da pintura como uma ondulação, ou também como uma área mais lisa do que o restante da pintura, ou ainda como uma área mais áspera, mais porosa do que o restante da pintura. Então, isso aí é o mapeamento. Outro ponto interessante que faz aparecer o mapeamento é a diferença, a disparidade de coloração entre a área que você reparou e a peça como um todo. Ou seja, se você tinha, por exemplo, uma peça preta, que você aplicou uma massa branca e depois você já jogou a tinta, não cobriu direitinho com o fundo PU ali, embora você tenha aplicado a massa corretamente, lixado corretamente, não deixado desnível nenhum, depois que você pintar, por mais demãos que você dê de tinta, que você cubra aquela área ali da melhor maneira possível, pode aparecer um mapeamento devido ao fato da diferença de cor entre as áreas que você trabalhou. Então o mapeamento basicamente ele ocorre nesses cenários aí. Com a Combi Filler, como é que esse mapeamento pode aparecer? Os dois cenários que eu falei aí para vocês relacionados a ela está muito mais lisa do que o restante da superfície, ou ela está com uma diferença de coloração muito grande do restante da superfície também, ou também ela está em disparidade de cor com o restante da peça. Então, o que é o ideal para evitar o mapeamento na aplicação da massa Combi Filler, na massa rápida? É aplicar ela depois que você já tiver feito todo o reparo na peça e aplicado o fundo PU. Por que quando você aplica uma massa Combi Filler em cima do fundo PU, você não precisa necessariamente reaplicar o fundo? Primeiro porque ela vai ser uma massa localizada, aplicada num pequeno reparo numa área localizada, de um defeito posterior à aplicação de uma massa poliéster, correção com desamassar, enfim. Você precisa tirar um risquinho pequeno, algo bem pontual, uma porosidade leve da massa poliéster ali, você utiliza a massa Combi Filler, porque ela vai ficar depositada numa área muito pequena da peça, tá? Então, isso ajuda a você evitar o problema do mapeamento, ou seja, você elimina o problema do mapeamento com isso,
e outra que você tem o fundo aplicado. E o fundo, a coloração do fundo normalmente é muito próxima da massa combi filler, como é o caso aí da utilização da massa com o fundo PU que eu estou utilizando no vídeo que vocês estão vendo aí, tá? Nesse exemplo que vocês estão vendo agora. Então isso minimiza o mapeamento. Se você, por exemplo, chegar numa peça que você está fazendo funilaria, jogou massa poliéster, quis reparar algum defeito da massa poliéster como porosidade, ficou uma camada muito grossa de massa combi filler ali naquela peça, o que já não é o ideal, porque ela é para pequenos reparos. E você, dentro daquela diferença de tonalidade de cor muito grande, tem, por exemplo, uma área pintada com preto, outra área que está aparecendo fundo, outra área que tem a massa poliéster que é mais clara, e outra área que vai entrar a massa combi filler. Se você não aplicar o fundo aí e vier pintando diretamente, por mais que a tinta tenha um ótimo poder de cobertura, especialmente se for poliéster, esqueça, galera. Vai manchar, a chance de ter mapeamento é muito grande, então você tem que reaplicar o fundo PU. Então por isso que você evita o mapeamento da massa combi filler, aplicando corretamente a massa combi filler e tendo uma boa paridade de coloração no reparo que você está fazendo, tá? Então por isso que ela é muito utilizada na área da micropintura. Pô, se eu chegar com uma tinta PU em cima de uma massa combi filler, ela vai obrigatoriamente mapear? Não. Se secar corretamente, você lixar corretamente e aplicar pontualmente em danos muito pequenos, como é o caso dos danos da micropintura, você não vai ter mapeamento relacionado à área que você aplicou a massa combi filler, que foi corretamente utilizado. Então, trocando em miúdos, galera, se você seguir os vídeos dos passo a passos de como utilizar massa poliéster, como utilizar massa combi filler, quando utilizar a massa combi filler e quando utilizar uma massa poliéster, que estão aí na descrição do vídeo, você não vai ter problemas de mapeamento com nenhuma delas. Então, não obrigatoriamente você aplicando massa combi filler e vindo com o fundo PU, você não vai ter um mapeamento. E não obrigatoriamente você vindo com a massa combi filler e aplicando uma tinta PU, você não vai ter um mapeamento ou vai ter um mapeamento, tá? Então isso é uma ilusão. Você tem que utilizar corretamente a massa combi filler dentro dos parâmetros que eu falo e utilizar corretamente o fundo dentro dos parâmetros que eu falo, a massa poliéster dentro dos parâmetros que eu falo. Porque daí você não vai ter esse tipo de problema, não vai ter mapeamento, tá? Então se teve um mapeamento, fatalmente tem que remover, tem que tirar a tinta, tem que equiparar a cor, ver qual foi o defeito que aconteceu ali e qual deles você precisa corrigir, baseado no que eu já falei ali no comecinho do vídeo, tá? Espero que tenha esclarecido bem o tema para vocês aí do mapeamento. Então, o mapeamento é altamente relacionado a como você utiliza a massa, como você lixa e como você dá o acabamento depois. Guarde para você. Áreas pequenas, pontuais, massa combi filler, não precisa reaplicar o fundo, dá para pintar direto. Áreas maiores, danos maiores, diferença de coloração na peça como um todo, aplica fundo PU, deixa ela na mesma cor, faz a utilização da massa combi filler depois, não precisa obrigatoriamente numa área pequena, pontual, reaplicar o fundo da massa combi filler. Inclusive esse é um dos mecanismos de uso dela e uma das vantagens dela no uso da funilaria e pintura. Quando você deixou passar um pequeno defeito, um pequeno risquinho, lá na aplicação da outra massa, da massa poliéster, da funilaria, riscou em algum lugar ali que você esbarrou, enfim. Você tem que tapar aquele risquinho pequenininho ali, você não precisa usar a massa poliéster que é mais porosa, mais grossa para aplicar. Utiliza aí a massinha combi filler, não precisa nem reaplicar o fundo depois, porque a área é muito pequena. Micropintura, então, nem se fala. Massa combi filler na certa, tá certo? Então, se você não é membro do canal, dá uma olhadinha no clube de membros aí do canal, porque tem conteúdo exclusivo em videoaulas super completas para você que é membro. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa as notificações, tá? Deixo aqui meu forte abraço, meu muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.